Filipenses 1:6. 1 Tessalonicenses. Não sei. Vou ler o 5, tá, irmão? 1:5 a gente fala: porque o nosso evangelho não foi a vós semente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, como também sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E a vós vos tornaste nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações e com alegria no Espírito Santo. Ou seja, a paz e a alegria elas andam juntas, porque são frutos do Espírito. Amém. Elas andam juntas. Nós temos paz porque temos o Senhor, e nós temos alegria em meio à tribulação porque nós temos o refrigério de Cristo. E esse refrigério, irmãos, ele nos dá paz, nos dá alegria no Espírito. Por isso que por isso que o mundo não compreende, irmãos. Você está passando por tribulação, está passando por pobre, você falar que você tem paz, que você está alegre. Fala, não, você é maluco. Vai falar, não, você... Porque o mundo não compreende. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Nós temos paz. Pode estar o turbilhão que tiver, irmãos. O Senhor está conosco, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria nos momentos de tristeza. Nos momentos de luta, nós temos o refrigério, nós temos o bálsamo do Senhor. Isso nos dá alegria para seguirmos a nossa caminhada. Por isso que o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele está falando aqui que o reino de Deus não é conjunto de normas, de certo ou de errado, de comer ou de beber, ou de não beber, mas é paz, alegria no Espírito. É no nosso interior, irmãos. É no nosso interior. Por mais que o exterior esteja, uma luta, as adversidades, mas sabemos que o nosso interior está havendo uma mudança. Cristo está sendo formado. Isso nos dá alegria, nos dá gozo no Espírito. Amém. Para seguirmos a nossa caminhada, irmãos. Filipenses 2:15. Perdão, irmão, não vou ler esse, não. Eu vou ler 1 Pedro, perdão. 1 Pedro 3:9. Desculpa. 1 Pedro, perdão. 1 Pedro 1, verso 3 em diante. Irmãos, conhecem bem esse texto. É um texto bem conhecido nosso. Fala assim: bendito seja o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma esperança incontaminável, que jamais perecerá
ou perderá seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar nos últimos tempos. Nisso exaltai, ainda que no presente, que por breve tempo seja necessário para ser entristecido por várias provações. E a provação são para que a vossa fé aprovada, muito mais preciosa do que o ouro perecível, que perece, embora aprovado pelo fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes visto a mais, embora não vedes agora, mas credes nele e exaltai com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final, a salvação da vossa alma. Essa é a alegria, irmãos. Sabendo que o objetivo final de toda a tribulação que passamos, de toda a luta que temos, é a salvação da nossa alma. O Senhor está nos salvando. Amém. Estamos no processo de santificação. Aleluia. Silas falou isso no domingo, Sim. da santificação sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Seria a paz com Deus. E o Senhor está nos purificando. Quando ele fala do ouro perecido, do ouro, ele está falando daquele cadinho. Eu sinto sempre esse exemplo. O ourífero, quando ele pega o ouro na natureza, o ouro ele vem bruto, cheio de imperfeições, cheio de impureza, muito misturado. O ourífero bota ele no cadinho, no bocado, joga fogo, sobe aquela borra, a impureza que está no meio misturada, ele vai jogando até não subir borra nenhuma. O Senhor está fazendo isso conosco, o Senhor está nos purificando, Amém. o Senhor está nos santificando, Sim. para o fim obtermos a salvação das nossas almas. O Senhor está nos santificando hoje, irmão. O Senhor está nos purificando. Por isso que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz. Não pode estar, às vezes a gente está angustiado, mas vem um refrigério no nosso interior e você fica em paz. Você não sabe nem como é que você conseguiu ter aquela atitude altruísta, mas é o Senhor nos dando paz, nos capacitando. A gente está numa situação que a gente não vê saída. Quanto mais a gente se agita, menos visível fica a solução. E aí quando você se volta para o Senhor, você tem aquela paz. A paz que excede a todo entendimento. Aí dentro dessa paz o Senhor vai dando solução, o Senhor vai dando escape. E aí a gente vai ficando em paz, aí vem a alegria, vem o gozo no Senhor. Amém. Que você sente que você não está só, que o Senhor está contigo. Que Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. E aí nós, seguimos a nossa jornada. Por isso que precisamos, irmãos, ter essas coisas em mente. O reino de Deus é só justiça. Questões de falácia, irmãos, deixa. Sigamos aquilo que é o nosso alvo. Amém. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso objetivo primordial. Todas as outras questões são secundárias. A nossa liberdade, que não é liberdade, que a nossa liberdade é para servir ao Senhor, para amar ao Senhor. A nossa liberdade não é para a gente fazer o que a gente bem entender, mas a nossa liberdade é para servir o Senhor. Amém. Porque para isso que fomos comprados. Como ele fala em 2 Coríntios, logo um morreu por todos e todos morreram. Clécio falava muito isso, né? Morto tem vontade? Morto tem desejo? Morto tem liberdade? Te bota no caixão, te leva para onde você quiser, te leva para onde quiserem. Você está morto. Clécio falava muito isso, né? Morto tem desejo? Morto tem vontade? Mas o nosso desejo é para o nosso Senhor. A nossa vontade é para o nosso Senhor. Amém. Por isso tudo que façais para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí o verso seguinte ele fala, verso 18, do Romanos 14, 18. Eu já estou finalizando.
18 e 19. Ele fala assim: porque quem nisto serve a Cristo, quem serve dessa forma, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. 2 Pedro 1:3. Vamos voltar para 2 Pedro. Acharam? 2 Pedro 1, verso 3. Isso. Fala assim: o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, vós, empregando, irmão, por isso eu quero pegar desse texto do verso 5 para baixo. Os irmãos prestem bastante atenção. Por isso, irmão, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade o conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Pois se houver vós essas coisas em abundância, não vos deixarão ocioso, nem infrutífero, no pleno conhecimento do nosso Senhor. Aquele que, porém, em quem não há essas coisas, é cego, vendo somente os que está perto, vendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Verso 5. Por isso, irmão meu, empregando toda a diligência, nos esforçamos. Por isso, como porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aos homens. Então, se andamos se andarmos diligentemente, irmãos, nessas virtudes, não seremos infrutíferos, nem ansioso, nem ocioso. Ocioso é aquele que não faz nada, aquele que está em inércia. Infrutíferos, acho que o Senhor nos ajude a andarmos com diligência, a andarmos, segundo o padrão do reino. Sigamos, pois, as coisas, depois dele falar do reino, ele fala assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a edificação uns dos outros. Edificação mútua. Essa é a questão de estarmos juntos, irmão. Nos edificarmos mutuamente. Não para julgarmos uns aos outros. Não para servirmos de tropeço. Mas para edificarmos uns aos outros em amor. Precisamos seguir a edificação uns para com os outros. Seguir a paz. Como ele vai falar aqui, como ele falou em Romanos 12, né? Se possível, eu sou seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos?
a seguirmos as coisas que edificam. Aquilo que não edifica, irmãos, é secundário. Aquilo que não edifica, não deveríamos tocar. O irmão, não lembro qual irmão que falou, mas eu achei bastante interessante. Ele falou que não deveríamos entrar em nenhum lugar que o Cristo, que o Espírito não entrasse ou não fosse aceito. Qualquer lugar que você for entrar, que o Espírito não é bem-vindo, que o Senhor não entraria, que não é ambiente para o Senhor, não é ambiente nosso. Qualquer lugar. Se isso for a nossa baliza de medida, irmãos, vamos nos livrar de muitos embaraços. Quem? Nas lições básicas. Ótima maneira. Não deveríamos entrar. Que aí vamos guardar a nossa consciência, a consciência do outro. Se o Senhor não é bem-vindo, também não é igual quando você é marido e mulher, né? Aí tem como convidar você e não convidar a sua mulher? Isso é qualquer lugar que a minha esposa e meus filhos não entram, eu também não sou bem-vindo. Não nos unimos a Cristo? Então, qualquer lugar que o Senhor não é recebido, nós também não deveríamos ir. Não deveríamos estar. Se alguém convidar minha esposa, vou a um casamento, aí eu convido a Cíntia, convidam a Cíntia, não me convidam? O convite é para a Cíntia, automaticamente está falando que para eu não ir. O convite é Cíntia, quando fala o Guilherme família, ou Cíntia família, agora, convite nominal a Cíntia, então já estou excluído. Então não é para... Esse seria o normal, não era para ela ir. Esse seria o normal, né? Esse é o normal. Às vezes tem uma normal que a esposa vai, nem que o marido não vai, mas isso é uma outra questão. Deixa isso como morre lá, deixa isso quieto, irmão. Vamos finalizar, irmãos. Ele vai falar o verso 21 e 23. Perdão, vou pegar o 22 e o 23, que a gente já falou, ele vai... Não destrua por causa da comida ou bebida a obra de Deus. O 20, né, ele vai falar da obra de Deus. Porque quando a gente anda de maneira indevida, nós estamos... Esse destruir a obra de Cristo essa obra a obra de salvação, o propósito de Deus de salvar todo homem. Que muitas das vezes se escandalizam tanto com o Evangelho que fica desacreditado por causa dos filhos de Deus. Quando o testemunho dos filhos de Deus, a obra de Cristo fica desacreditada por causa dos seus próprios filhos. Então é isso que Paulo está se referindo aqui. Aí o 22 e o 23, Paulo está dando um conselho tanto para o forte como para o fraco. Ele começa com um forte. O forte conversa com forte. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então agora, Paulo está falando que a nossa liberdade, agora que a nossa fé, a nossa convicção é diante de Deus. Você tem fé de comer? Coma entre você e Deus. Para naquilo que você está fazendo, você não ser condenado pelos outros. Que a sua liberdade não sirva de condenação para você mesmo. Você é forte, quer fazer? Faça entre você e Deus. Para você ser guardado. Ele vai falar para o fraco. Aquele, porém, que tem dúvida, se comer está condenado, porque não come por fé. Tudo o que não provém da fé é pecado.
Então ele está guardando o forte e está dando um conselho para o forte e um conselho para o fraco. Porque se você não tem fé para fazer, não faça. Não caminhe segundo a liberdade do outro. Se a sua consciência te condena, não faça. Porque tudo que se faz sem fé é pecado. E aí você vai estar guardado. Paulo está dando conselho aí. O fraco vai ser guardado. Porque agora a consciência dele não vai ser acusada, porque ele praticou algo que ele condenou. Porque ele viu o forte fazendo. Se não tem fé, não faça. Se tem fé, faça entre tu e Deus. Faça no seu íntimo. É entre você e Deus, para na sua liberdade você não ser condenado. Para na sua liberdade você não estar ferindo a consciência do outro e estar sendo condenado. Por isso que, sobretudo que foi falado, não é o amor. Se não andarmos em amor, vamos ferir a consciência um do outro. Vamos servir de tropeço. Vamos blasfemar o nome do Senhor. Mas se andarmos em amor, vamos seguir as coisas que edificam. Que o Senhor nos ajude, sabe, a ganhar essas liberdades, né? Que o Senhor nos dê domínio próprio das nossas atitudes, temperança, sabe? Que a nossa liberdade não esteja servindo de tropeço para ninguém. Mas que, sabe, temos a nossa consciência, como Paulo fala, perante Deus e perante os homens, tranquila, sem nenhuma acusação. Falar, mas o irmão fala, mas minha consciência não me acusa não, mas o irmão está te acusando, então você pode estar com a tua consciência tranquila, mas você não está sem acusação não. Cheio de acusação, eu não vou nem ligando para nada. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a andar como o Eduardo bem fala, né? De maneira digna da vocação com que fomos chamados. Fomos chamados para andar em amor em primeiro lugar. Amém, irmãos. Vamos ficar por aqui, dar um tempo para os irmãos comentarem. Que o Senhor nos ajude. Encerra aqui para mim, Gabriel, por favor. Cameraman.